Olá, galerinha, tudo legal? Essa é a terceira aula do nosso canal. Eu sou o professor Giovanni, então preste muita atenção. Sou professor da Rede Municipal de Educação. Todo esse material vocês podem encontrar na plataforma Palmas Homeschool. É só acessar. Bom, gente, hoje nós iremos tratar um conteúdo que eu particularmente gosto muito, que é sobre o renascimento cultural, tá? A princípio, o que vocês precisam entender? Bom, professor, o que esses pensadores renascentistas, eles queriam fazer renascer? O que eles queriam fazer renascer? Bom, gente, os pensadores renascentistas, eles falavam com muita euforia sobre o período em que o período do Império Romano, que para eles era um período de grande desenvolvimento, um desenvolvimento cultural, um desenvolvimento artístico, um desenvolvimento intelectual. Então, esses pensadores renascentistas lá do período histórico que nós chamamos de Idade Média, eles queriam fazer renascer a cultura greco-romana. Tá? Eu tenho certeza que alguns de vocês já ouviram os pais de vocês falarem: nossa, eu tenho tanta saudade do tempo que eu era criança, aquele período era um período tão bom, aquele período era um período de desenvolvimento, as brincadeiras eram tão legais, as brincadeiras eram... não tinha celular, é um período na qual a gente sente muita saudade. Então, esses pensadores renascentistas, eles tinham esse mesmo entusiasmo. Eles falavam: cara, no tempo que existia um Império Romano, a Itália como um todo era muito desenvolvida, ela era considerada como até o centro, das revoluções culturais daquele período. Então, sem mais delongas, nós iremos falar sobre o que foi esse processo todo conhecido como renascimento cultural. Nós vamos começar pela definição, tá? Então, nós podemos definir o renascimento cultural como uma revolução de cunho cultural e intelectual, ou seja, foi uma revolução tanto na cultura quanto na mentalidade, no intelecto daquelas pessoas, num período de transição da Idade Média para a Idade Moderna, certo? Então, o fenômeno do Renascimento, ele surgiu no período de transição da Idade Média, tá, para a Idade Moderna, beleza? Outro fator muito importante que nós devemos destacar são os contextos históricos na qual foi inserido o fenômeno conhecido como Renascimento Cultural. E aqui nós podemos ver alguns contextos históricos. Bom, o Renascimento, ele surgiu num período de transição, tá, do feudalismo, aquela sociedade estamental, aquela sociedade dividida em classes, aquela sociedade altamente religiosa, ou seja, surgiu nesse período de transição da sociedade do feudalismo para o capitalismo. Ou seja, os renascentistas, eles vão surgir no período de transição de uma sociedade que era basicamente agrária para uma sociedade capitalista, para uma sociedade agora que vai ter característica também urbana, porque vai também ocorrer uma coisa chamada renascimento urbano, certo? Então, o renascimento ele surge nesse período de transição do feudalismo para o sistema capitalista de produção. Outro fator importante que nós devemos destacar, gente, é o período, tá? É o período. Nós devemos destacar a cronologia. Professor, qual foi o período que ocorreu esse movimento do Renascimento? Bem, gente, nós devemos destacar os séculos 14, 15 e 16. Ou seja, o Renascimento ele surgiu, tá, do século 14 ao século 16. Bom, outro fator que nós também devemos destacar é sobre a localidade. Porque tem que ter um local. Todo fato histórico, ele tem um local. Onde surgiu, professor, o fenômeno do Renascimento? Calma, gente, nós iremos falar para você agora. O Renascimento cultural, ele surgiu na Península Itálica, nas cidades itálicas, onde principalmente houve uma grande produção comercial, onde o comércio ele era uma atividade muito fluente. Então, nessas cidades itálicas, na Península Itálica, foi onde surgiu o fenômeno do Renascimento. Outro fator que nós devemos destacar é que na Península Itálica, gente, lá ainda encontravam-se documentos, e resquícios da cultura greco-romana. Então isso facilitava na transmissão do conhecimento para os pensadores renascentistas. Ou seja, a Península Itálica, ela dava um embasamento teórico
para os pensadores renascentistas. Lá eles davam a ideia que os caras tinham que colocar em prática, né? Lá davam os pilares do movimento do Renascimento. Outro ponto importante e muito interessante que nós devemos destacar são os fatores, né, que fizeram surgir o Renascimento cultural. Nós podemos destacar o surgimento do capitalismo, ou seja, uma sociedade que antes, né, durante a Idade Média, era uma sociedade basicamente agrária e todo o seu sistema de negócio era feito através das trocas, agora vai surgir o capitalismo. Gente, junto com esse capitalismo, né, o acúmulo de bens, o acúmulo de riqueza, vai surgir também uma classe, né, o crescimento. Essa setinha aqui quer dizer, significa crescimento. O crescimento de uma classe muito importante para o Renascimento, que é a chamada burguesia. Professor, eu já ouvi falar esse nome, burguesia. Explica para mim quem era essa burguesia. Bom, gente, os burgueses eram os comerciantes daquele período. Tá? Os burgueses eram os comerciantes daquele período. Por que o nome burguesia? Porque esses comerciantes, eles moravam antes, ainda durante o período da Idade Média, nos chamados burgos. Tá? Eram as localidades que tinham na cidade, onde eles praticavam seus negócios. Então, onde esses comerciantes ficavam, eles chamavam esses locais, né, de burgos. Daí o nome burguesia. Tá? Aposto que vocês não sabiam dessa, né? Nós podemos destacar também o renascimento comercial e urbano como um fator muito importante para o surgimento do renascimento cultural. Ou seja, a partir do momento que surgem os comércios, que as pessoas começam a fazer transações comerciais, certo? Vai ter uma troca cultural muito grande, porque naquela região da Península Itálica vão pessoas de outras localidades. Quando pessoas têm contato com outras pessoas, elas transmitem conhecimentos mútuos, um aprendendo com o outro. Então, o renascimento comercial, ele é muito importante para o renascimento cultural. E o renascimento urbano, por quê? Porque aquela sociedade que durante a Idade Média era uma sociedade basicamente agrária, agora, durante o Renascimento, né, vai surgir, né, ainda nos séculos XII e XIII, tá, o renascimento urbano. Aquelas pessoas que moravam antes nos campos, elas começam a migrar para a cidade. E quando essas pessoas elas começam a migrar para as cidades, lá há a possibilidade, né, do desenvolvimento, né, do renascimento cultural através da cultura, né, através da arte, né, e através também da educação e do estudo. Outro fator muito importante que nós devemos destacar sobre o renascimento cultural, um fator que fez surgir o renascimento cultural, foi a crise do feudalismo. Tá? Quando a sociedade feudal ela é fragmentada, aquelas pessoas que viviam no campo, né, elas migram para a cidade. Aquela sociedade que antes era uma sociedade agrária e agora ela é uma sociedade urbana, né? Agora essa sociedade urbana ela tem outros valores, ela tem outros objetivos, né? Agora essa sociedade ela pode pensar no desenvolvimento da arte, pode pensar no desenvolvimento, né, da cultura como um todo, né, no desenvolvimento das ciências, certo? Então, o fim do feudalismo é um fator muito importante para o contexto do Renascimento. Por quê? Porque aquela sociedade que antes era uma sociedade agrária, agora vai ser uma sociedade urbana que tem agora outros objetivos. Os artistas renascentistas, né, eles tinham pessoas, né, que patrocinavam a sua arte. Afinal, nós sabemos que a vida de artista, até na nossa realidade contemporânea, não é fácil. Imagina, né, desses artistas renascentistas lá do século XV, do século XVI. Né? Então, esses artistas daquele período, eles tinham pessoas que patrocinavam, né, o desenvolvimento artístico deles. Eram chamados mecenas. Então, um dos fatores que influenciou o desenvolvimento do Renascimento foi o mecenato, né, que era a proteção e patrocínio dos artistas e intelectuais. Ou seja, esses mecenas eram pessoas que patrocinavam os artistas e intelectuais do fenômeno do Renascimento. Bom, nós já falamos sobre os fatores que fizeram surgir o Renascimento, né? Nós tivemos destaque para o surgimento do capitalismo, nós tivemos destaque para o renascimento comercial, nós tivemos destaque para a crise do sistema feudal e nós tivemos também destaque para o mecenato, né, os patrocinadores das artes renascentistas,
né? Geralmente esses mecenas, gente, eles eram burgueses. Por quê? Porque a burguesia durante o período da Idade Moderna, que é o período do fenômeno do Renascimento, né, é uma classe que está crescendo muito, ela está enriquecendo bastante. Então ela quer ter status social, e durante aquele período do Renascimento, para você ter status social, né, não é igual hoje, que a pessoa compra um carrão, né, a pessoa demonstra que tem vários bens. Não, durante o período do Renascimento, a pessoa para mostrar que tinha status social, tá, ela deveria ter quadros, pinturas, né, monumentos artísticos, né, com a figura dela, porque assim ela seria lembrada, né, nas futuras gerações. Então os mecenas eram geralmente pessoas ligadas à burguesia, né, que queriam adquirir status social. Tá? Nós podemos destacar também a igreja como, posteriormente, como fazendo esse trabalho de mecenato também. Tá? Mas isso já é para uma outra aula. Bom, agora nós iremos trabalhar sobre as características do Renascimento. Tá? O Renascimento, como eu disse no início da aula, ele tinha inspiração, ou seja, os pensadores renascentistas, eles se inspiravam no quê? Na cultura clássica, ou seja, na cultura greco-romana. Ou seja, esses pensadores renascentistas, eles se inspiravam na cultura da Grécia e da Roma Antiga, que para eles foi um período de muito desenvolvimento artístico, que para eles foi um período, né, em que a sociedade estava no auge. Porém, gente, a arte renascentista, né, as artes renascentistas, o material renascentista como um todo, ele é uma cultura do seu tempo. Por mais que os pensadores renascentistas queriam fazer renascer a cultura greco-romana, a arte renascentista ela ganhou, né, um padrão próprio, certo? Por mais que ele se inspirasse na cultura greco-romana, a arte renascentista ela conseguiu, né, criar suas próprias particularidades. Uma das características do Renascimento muito importante é o antropocentrismo. Professor, o que quer dizer esse nome antropocentrismo? Antes de nós falar sobre o antropocentrismo, eu tenho que explicar algo para vocês. Durante a Idade Média, a sociedade era uma sociedade teocentrista, ou seja, todas as convergências das sociedades eram voltadas para a questão do divino, ou seja, no teocentrismo, Deus é a resposta de todas as coisas. Já no antropocentrismo, é o homem que vai ocupar esse lugar. Então o Renascimento ele tem essa característica antropocentrista, ou seja, o homem agora ele vai ocupar, né, o centro das conversões da humanidade. O homem agora ele vai buscar a resposta para os seus problemas e suas aflições. Ele não vai mais buscar as respostas para os seus problemas no dia a dia numa questão divina, que é no caso do teocentrismo. No antropocentrismo, agora o homem ele assume a responsabilidade, né, de resolver os próprios problemas. Beleza? Então, a característica muito forte do do Renascimento é o antropocentrismo, né? O homem agora como centro das convergências, né? O homem agora resolvendo seus próprios assuntos, não esperando mais uma resposta divina, beleza? Gente, uma característica muito importante também do Renascimento, né, é o humanismo. Professor, define para mim o que seria esse humanismo. Eu até escrevi aqui, ó, gente. O humanismo, em outras palavras, é a busca do conhecimento sobre o ser humano por meio da investigação, valorizando a razão e o raciocínio. Ou seja, se durante a Idade Média, né, valorizava muito a questão espiritual com o teocentrismo, né, o humanismo ele traz outra mentalidade. Agora vai valorizar o homem. Né? O homem agora vai ser o indivíduo a ser valorizado. O homem agora ele vai utilizar a ciência. O homem agora vai utilizar a razão, o homem agora vai utilizar o método, a experimentação para tentar responder os seus problemas. Então, o humanismo ele está muito ligado com o antropocentrismo. São duas ideias, né, que uma meio que encaixa na outra, certo? Outra característica do Renascimento é o racionalismo. Ou seja, o homem renascentista agora, para resolver uma questão, né, diária da sua vida, ele vai utilizar o que? A razão, certo? Não vai mais utilizar a fé, porque o homem renascentista é o homem da Idade Moderna, certo? Já o homem da Idade Média que usavam a fé, né, para resolver seus problemas. Já na visão racional, né,
do Renascimento, né, valorizando o racionalismo, para explicar um fenômeno como a chuva, ele vai explicar agora através do ciclo da água, né? Ou seja, a água cai, né, ela vai evaporar, depois ela sobe em forma, né, de gás, certo? Um estado gasoso, e depois ela vai condensar e depois ela vai precipitar mais uma vez. Ou seja, o homem do Renascimento, né, ele vai utilizar a razão, o racionalismo, a ciência para resolver os seus problemas. Não vai mais utilizar a fé como antes era utilizado, tá, pelo homem medieval, certo? Então, por isso que o Renascimento ele valoriza, né, a razão, valoriza o método, valoriza a ciência. Outra característica que nós devemos destacar, tá, não menos importante também, sobre o Renascimento, é o hedonismo. O hedonismo, professor, que palavra é essa? Gente, o hedonismo, ele simboliza o amor aos prazeres da vida. Então, os pensadores renascentistas, eles valorizavam, né, o amor aos prazeres da vida, beleza? Gente, então nós iremos reformular, né, o que nós vimos de uma forma centralizada. Bom, o que foi o fenômeno do Renascimento? O fenômeno do Renascimento foi um fenômeno que surgiu na Europa, né, entre os séculos XIV aos séculos XVI, né, ele surgiu na Península Itálica, na qual os pensadores renascentistas queriam fazer renascer a cultura greco-romana, que para eles era uma cultura de grande desenvolvimento artístico, grande desenvolvimento intelectual, né, então eles queriam fazer renascer essa cultura greco-romana. Aí nós demos vários destaques sobre as características, né, do Renascimento, nós falamos, né, sobre a importância. Também uma das características é o antropocentrismo, né? A palavra antro, que vem do grego, quer dizer homem, e centrismo, né? O centro, ou seja, o homem agora no centro de todas as coisas, diferente do teocentrismo que foi durante a Idade Média. Ou seja, o fenômeno do Renascimento em tese é isso, né? Na próxima aula nós iremos trabalhar sobre os principais artistas intelectuais do Renascimento. Bom, gente, todo esse material, como eu já disse no início da aula, vocês podem acessar na plataforma Palmas Home School. Lá vocês podem estar revisando todo esse material. Gente, olhem com atenção, tirem um momento para você estudar, certo? Peguem a caneta, o papel, o álcool em gel, certo? O caderno, e tirem esse momento seu, né, e do seu professor que está aqui tanto se esforçando para transmitir o conhecimento para vocês, tá? No mais, um abraço do professor Giovanni, certo? Um abraço para todos vocês, tá? E logo mais estaremos juntos na próxima aula. Não perca, venha comigo.